Aceitem todos a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema aqui, a palavra do dia, dizendo: preciso varrer minha casa. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 15. Vou ler do versículo 8 ao 10, dizem assim: ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa, e busca com diligência até a achar, e achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Hoje é 29 de maio de 2024. Eu quero até pedir perdão à minha mana, minha irmã Eunice, minha irmã de sangue, minha irmã mais velha, né? Ontem foi o aniversário dela. Eu não sou muito gente, confesso, de gravar datas, né, comemorativas, sobretudo de aniversário. Até a minha mesmo, é uma coisa minha assim que eu tenho, sabe? E eu peço perdão, minha irmã. Ela sempre nos ouve aqui. Então, parabéns, minha irmã. Deus te abençoe, te dê muita paz, saúde, vitória, muitos anos de vida, viu? Deus te abençoe. Santo, precioso Deus, é no nome de Jesus que estou aqui em oração. Quero te agradecer por esse momento. Te apresento cada pessoa que está me ouvindo, a família de cada uma dessas pessoas, a minha família, a minha vida, essa missão. Em particular, te apresento minha irmã Eunice. E ontem o Senhor permitiu mais um ano de vida a ela. Continue abençoando ela, dando saúde, vitória em tudo, livramentos, muitos anos de vida, alegria, bênçãos de permanência na tua presença. Enfim, abençoa todos nós. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei o tema para a palavra do dia dizendo: preciso varrer minha casa. E me permita aqui fazer uma confissão. Tem muitas coisas que eu gosto de fazer em casa. Eu gosto de cozinhar, modéstia à parte, mas eu cozinho muito bem. Não gosto muito de lavar pratos, mas uma das coisas que eu acho que faço bem é varrer a casa. É claro que vai sempre escapar uma sujeirinha aqui, outra ali, por mais que eu tente fazer o melhor nessa varredura. E pensando assim, eu hoje recebi a inspiração pelo Espírito Santo da mensagem para o dia de hoje. O tema, repito, preciso varrer minha casa. A gente tem o entendimento bíblico até que nós somos uma casa. Tá? Nós, no sentido de nós, nossa vida, tá? Nossa alma, nosso corpo, nosso espírito. Inclusive, é chamado o nosso corpo de templo do Espírito Santo. E aí, pensando nisso, eu fiquei pensando como é que está a minha casa, a minha vida, a minha casa espiritual, até a minha casa física também, porque a gente deve cuidar da nossa saúde, né? Mas vamos tratar aqui basicamente da casa espiritual.
E aí, nesse texto básico, que é muito conhecido, é uma parábola que Jesus estava aqui como ensinamento, falando para todos os seus ouvintes, além dos seus discípulos, e ele fala da moeda perdida. Uma mulher, ela tinha 10 moedas, todas moedas de valor. E Jesus diz aqui que, de repente, ela perde uma das moedas. Ficou 9, a grande maioria. Mas ela se preocupa com aquela que se perdeu dentro da casa. E aqui a gente entende quando Jesus diz assim que ela acende a luz, acende a candeia, e começa a varrer a casa. A gente entende que parece que a casa estava às escuras. E eu fiquei pensando assim, como é que está a minha casa espiritual? Tem luz? Ou está essa casa na escuridão? Escuridão, na tipologia bíblica, significa viver uma vida longe de Deus. Viver uma vida à margem da palavra de Deus, viver à margem do que ensina a Bíblia como estatuto divino. É ser um marginal espiritual, é isso, viver à margem de alguma coisa, é ser um marginal. E eu fiquei pensando, será que eu sou um marginal espiritual vivendo na escuridão na minha casa? Ou a luz que é Jesus ainda está dentro da minha casa? Bom, a mulher acende a candeia, a luz, e começa a varrer a casa. E Jesus diz que ela começa a buscar com diligência até achar. A palavra diligência significa buscar, procurar com detalhe, com insistência, com perspicaz, com insistência, não desistir, procurar com cuidado. E Jesus diz, ela procurou, buscou até achar. E ela acha. E quando ela acha, ela não guarda para si a alegria de ter achado aquilo que estava perdido. Eu até pergunto para mim mesmo, estou falando para mim essa mensagem. O que é que se perdeu na minha casa espiritual que eu preciso procurar? Está aqui dentro, mas está perdido. Será que eu preciso acender a candeia? Porque está tudo escuro aqui? Eu preciso refletir nisso, tá? Então, quando ela acha aquilo que estava perdido, que era a moeda, uma das moedas, ela fica tão feliz que faz uma convocação, convocando as amigas e até as vizinhas, dizendo, vem cá, alegrai-vos comigo, porque já achei a moeda, a dracma perdida. E no versículo 10 é interessante, Jesus diz assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Aí é claro que a gente, quando lê esse texto aqui, alegria no céu por um pecador que se arrepende, a gente já transfere isso para a segunda pessoa. É a pessoa que estou evangelizando, ela se arrependeu e o céu, os anjos vão ficar alegres porque houve um arrependimento desse pecador. Mas eu trouxe isso para nós, para mim que sou o dono da casa, onde a moeda se perdeu, onde a casa pode estar todas às escuras, e eu preciso acender, preciso varrer minha casa, preciso achar o que foi perdido, preciso me alegrar, convocar as pessoas para se alegrarem comigo. Por quê? Porque eu, como pecador, me arrependi. Aí os anjos de Deus, eles se alegraram, porque eu, como um pecador que havia perdido alguma coisa, procurei, me esforcei, achei,
eu como pecador me arrependi. Você está entendendo a mensagem de hoje? Então que Deus nos ajude, que Deus nos dê força, graça. Isso é para mim, principalmente. Eu preciso varrer minha casa, eu preciso consertar minha casa, eu preciso arrumar tudo na minha casa. Tá uma bagunça. Ótimo dia a todos, servo de Deus, Gessé.